as vantagens para o servidor aderir. Primeiro, a adesão é facultativa, é diferente do regime próprio, que é mandatório. Aqui vocês, por exemplo, quem está pensando em migrar, pode migrar e não aderir. São duas coisas distintas, né? Migrar de regime, eu vou explicar, é sair da integralidade ou da média de 80 e ir para o teto, e ter direito a benefício especial. E você pode ou não aderir ao FUNPRESP. Você pode, inclusive, não migrar e aderir, como a gente chama de ativo alternativo. Só você paga e não tem a contrapartida. Tá? Então, é sempre facultativo. E se você quiser parar de pagar, você pode também. O seu dinheiro fica parado, tem um bloqueio, né, que você não pode resgatar, não por exigência da FUNPRESP, mas por exigência da lei complementar. Mas o recurso é seu. Quando você sair do serviço público, você vai decidir o que você quer. Ah, eu quero benefício, eu quero cortar. Então, é sempre facultativo. Bom, se você migrar e aderir, você vai ter direito à contribuição paritária, que hoje está em 8,5. Você pode escolher 3 alíquotas, 8,5, 8 ou 7,5. A taxa, o FUNPRESP é uma entidade sem finalidade lucrativa, mas não é filantrópica. Então, ela precisa arrecadar um recurso para custear o seu funcionamento. Hoje ela cobra só uma taxa, que é a taxa de carregamento. Cada R$100 que você coloca, ela cobra 7. E essa taxa ela é decrescente quanto mais tempo você tiver no plano, e ela vai chegar a 3%. Tá? Se alguém for ficar 35 anos, um novato, por exemplo, nesse período, se você projetar, daria uma taxa equivalente de administração de 0,14. O banco hoje, no mínimo, se for na seu gerente vai te cobrar 1,5%, 2% ao ano. Bom, a rentabilidade é toda da sua conta. Tá? A gestão é compartilhada. O que significa? Nós acabamos de passar por um processo de eleições em que os servidores eles têm assento nos conselhos, comitês, e eles podem interferir na gestão. Já falei, pode contratar no empréstimo. É importante, sua conta é individual, então no regime próprio a gente contribui e vai para o caixa único. Ele é feito uma gestão compartilhada de todos os recursos arrecadados. Aqui não, aqui você contribui, você vê a contribuição do seu órgão, né, que o regime próprio, inclusive, tem uma promessa de pagar, mas ele é contábil, não tem o aporte no regime próprio. Até porque nem existe a figura do regime próprio da União, né? Ele é uma conta contábil. Outros estados, eles têm o regime próprio totalmente segregado. Na União não existe o regime próprio segregado. Então, o que eu quero dizer é que aqui, efetivamente, tem o financeiro que é contribuído pela parte patronal. Tá? E isso vai estar bem claro lá no seu extrato. Então, nós estamos falando de contas individualizadas. Bom, além disso, o plano oferece cobertura para pensão por morte e invalidez. Todo mundo acha que previdência privada é só juntar dinheiro. Previdência também é você oferecer proteção contra os infortúnios, né? Morte, invalidez, longevidade. O plano também oferece. É possível fazer a dedução, e no nosso caso é possível até 8,5, porque você vai deduzir os 8,5 e isso está fora daquele limite geral lá dos 12% quando você faz o ajuste. Né? Então, quando você faz o ajuste, pode chegar até 20,5%. Você pode fazer portabilidade. Eu tenho uma previdência PGBL no banco, eu posso portar para cá? Pode. Eu posso fazer contribuição facultativa, essa inclusive, e a portabilidade não tem nenhuma incidência de taxa. Tá? E a FUNPRESP, ela, como é uma entidade que nasceu há 6 anos, ela na verdade, a União ela adiantou um recurso, inclusive já vamos começar a devolver esse ano. Foi 48 milhões, até a SOF que adiantou, e agora a gente vai começar a devolver esse recurso para a União. A gente fez um contrato na época, que era um adiantamento, e à medida que a FUNPRESP atingisse seu ponto de equilíbrio administrativo, a gente iria começar a devolver. Bom, então, em grandes números, a FUNPRESP hoje ela tem 74 mil adesões, um patrimônio perto de 1,5 bilhão, arrecada por mês 67 milhões. Em termos de... Hoje a gente administra 2 planos, o executivo, com todos os patrocinadores. Então, não sei se aqui é uma unidade, mas o Ministério da Economia,
as autarquias, todas as universidades, são mais de 100 universidades, institutos federais são patrocinadores. E o plano do Legislativo também, Tribunal de Contas, Senado e Câmara, são planos totalmente separados. O desempenho, nesse período, nosso desempenho, e lá a gente tem um objetivo de rentabilidade, que é a inflação mais 4% ao ano. E nesse período a gente rendeu 96% contra esse objetivo de 78%. E uma estratégia, quem acompanha, é uma estratégia bem conservadora. Nosso portfólio é 95% é título público federal. Se vai continuar assim, acredito que não. É que o juro real caindo, e ele tem caído, né? A gente já comprou título público lá mais de 7%, hoje está em 4,6%, os títulos mais baratos, mas com certeza, com a melhoria da economia, enfim, as reformas, a condição macroeconômica, essa taxa de juros real ela tende a apertar. Então significa que nós vamos ter que diversificar o nosso portfólio. Bom, como eu já adiantei, a FUNPRESP ela é fruto da reforma da Previdência de 2003. Introduziu lá no artigo 40 a possibilidade do servidor público ter a Previdência complementar. No mundo inteiro, os países mais evoluídos têm Previdência complementar. As maiores Previdências complementares são os servidores públicos, japonês, americano, holandês. Não é uma coisa distinta no mundo. Bom, aí estão as leis que estabeleceram o teto, né, que é a primeira reforma, depois criou o regime complementar, fez a adesão automática, o decreto que criou a FUNPRESP, depois essa lei agora, desse mês, que estabeleceu esse prazo. E depois as portarias, lá do órgão que fiscaliza, né, dá o licenciamento para funcionar. Então é o estatuto, é o convênio de adesão, é o regulamento, tudo isso é prévio, tem que ser licenciado pelo órgão. Então, a FUNPRESP, ela se enquadra nesse tipo de previdência complementar, facultativa, agrupada para as entidades fechadas. Tá? Vamos lá. Bom, aqui eu coloquei alguns aspectos da reforma, que, na verdade, tem efeitos sobre os servidores e sobre o regime complementar. Bom, a FUNPRESP, pela emenda 41, ela é uma entidade fechada que tem natureza pública, que é uma figura um pouco híbrida, né? Sou advogado, mas a natureza pública exige o quê? Fazer concurso público, obedecer à lei de licitações, então a gente obedece. O texto proposto está retirando essa exigência. Então, o Fundo de Pensão do Brasil normalmente é uma entidade privada, o recurso é privado, isso é bem caracterizado há mais de 40 anos. Então, a FUNPRESP ela é uma entidade privada, mas ela tem a natureza pública. A reforma está propondo excluir essa natureza pública. Tá ali. Obriga todos os estados e municípios que têm regime próprio a criar o regime próprio. Nos próximos 2 anos, na pergunta do César, que nem todo regime próprio vai criar a previdência suplementar. Por quê? Porque ele vai ter escala. Porque se não tiver escala, vai ficar caro e aí fica inviável. E com isso abre a possibilidade das entidades abertas, né? Então, o município aí vai poder ir para banco e para seguradora. Bom, no caso das pensões, também, além de aplicar o que já está valendo, que é aquela regra de exigência de carência, tempo de contribuição, tempo de casamento, a reforma traz uma redução do valor do benefício da pensão, e sem regras de transição. Então, ela diferencia lá o servidor já aposentado e o servidor que está na ativa. Então, passaria a valer a ideia do valor da cota, né? Aquele pensionista teria direito a 50%, no caso do aposentado, porque ele já está recebendo como provento de aposentadoria, adicionado a 10% na cota do beneficiário, sendo não reversível, né? Então, nós estamos falando o quê? De uma família que tem, por exemplo, o marido, a esposa e 2 filhos, se o cônjuge falece, aí vai dar um benefício de 80%. Os filhos atingiram a maioridade, significa que aquela cota de 10% cai para 60%, ou seja, não é reversível para o beneficiário principal. Tá? E aí é calculado sobre essa cota até o valor do teto, 5.800, mais 70% de reposição. E o que é reposição? Está ali, taxa de reposição.
Reposição é aquela ideia de que eu ganho 10 mil, quando eu me aposentar, eu quero me aposentar ganhando 10 mil. Significa manter o meu padrão de vida. Então, minha taxa de reposição ideal é 100%, certo? Se eu ganhar 9 mil, a taxa de reposição vai para 90%. Então, a taxa de reposição do valor da pensão para o aposentado cairia, a expectativa de valor de pensão por morte cairia de 87%, como é hoje, para 64%. O servidor que está na ativa tem dois critérios. Se ele falece em acidente de trabalho ou doença decorrente do trabalho, ele vai ter, aplica o mesmo cálculo do valor da cota, ele vai ter uma redução ali no valor da taxa de reposição do benefício dele de 87% para 60%. Porque vai incidir sobre esse valor da cota sobre o cargo que ele estava exercendo. Tá? Se ele estiver no trabalho e a morte for decorrente de acidente ou de doença proveniente, adquirida no trabalho. Se não, em outra hipótese, aí vai incidir sobre o valor que ele teria direito por incapacidade permanente. Incapacidade permanente, pela Constituição, na verdade, é proporcional ao tempo de contribuição. Então, nós estamos falando de gente que está no meio da carreira, faleceu, nesse caso o benefício aplicado com essa característica vai também reduzir o benefício, a expectativa de benefício de pensão de 87% para 36%. Tá? Porque aqui o benefício é considerando se ele tivesse direito a receber a aposentadoria por incapacidade, que relaciona não o que ele estava recebendo, mas o tempo de contribuição que ele tinha. Tá? Bom, o mais decisivo para quem pensa em migrar é o aumento da alíquota. Tá? Eu, por exemplo, quando migrei, eu já estava trabalhando com 14, né, que foi aquela medida provisória, acho que em 2017, que depois caiu lá no Supremo, caiu. Mas eu, quando migrei, o que foi determinante para mim foi a alíquota. E a alíquota agora que está sendo proposta na emenda, na PEC, ela vai aumentar de 11 imediatamente para 14 e depois ela cria uma alíquota extraordinária, né, que ainda precisa ser regulamentada, mas já cria uma alíquota extraordinária que ela passa a ser progressiva ali em função do salário. Né? O que daria, dependendo do nível de salário, poderia chegar a uma alíquota ali efetiva de cobrança de 16,79. Tá? Então isso passa a ser realmente determinante. Por quê? Porque eu tenho que fazer conta. Né? Em tese, quanto que eu vou pagar mais estando na ativa e quanto que eu vou pagar mais quando eu me aposentar. Porque mesmo aposentado, o servidor público continua pagando o plano de previdência do regime próprio. Tá? Se eu migro, eu imediatamente deixo de pagar do que está acima do teto e quando eu me aposentar também eu deixo de pagar o que eu recebo em termos de benefício do regime próprio. Até porque eu só vou receber do regime próprio 5.800. Tá? Então isso passa a ser, para quem vai fazer a conta, se vale a pena ou não, passa a ser um fator bastante determinante. E esse é o modelo que a gente chama de substitutivo. O que é o modelo substitutivo? Ele vai dar uma opção para o servidor se ele quer o regime próprio até o teto, mais um empréstimo ou o que tiver, ou então não. O servidor, eu não quero nada de repartição, não quero nada de regime próprio público, eu vou para o banco. Imediatamente eu vou para o banco. Tá? E nessa imediatamente para o banco, nós estamos falando o quê? A possibilidade ou não de ter a contribuição do ente federativo. Hoje, talvez o Jorge pode falar, hoje eu tenho em tese, ele acabou de perguntar, eu tenho em tese a contribuição paritária. Nesse novo modelo, pode ser que eu não tenha. Tá? Os novos servidores, depois da lei complementar, pode ser que eu não tenha. Então esse é um modelo que na verdade não complementa, porque o nosso modelo complementa. O servidor tem que ter até o teto, e se ele quiser, tem a complementar. Então, é o primeiro pilar, básico, público, BD, de repartição, mais o segundo pilar, privado, plano de contribuição definida e privado, conta individual. Esse é o modelo que a gente tem hoje, complementar. Nós estamos indo para um modelo totalmente substitutivo. Esquece o primeiro pilar e vai ser tudo capitalizado, plano BD, plano CD, lá no banco, por exemplo. Tá? Então, é um modelo distinto do que a gente tem hoje.
E aqui a gente não está computado qual que é o custo da transição, porque tem um custo da transição, não é isso? Que hoje o quê? Mesmo o teto, por quem está na integralidade ou na média de 80, o pressuposto no regime de repartição que financia é que os mais novos vão financiar os aposentados. Nesse modelo totalmente capitalizado, ao fazer isso, significa o quê? Que os mais novos entrantes, eles não vão financiar nada dos que estão aposentados. Né? Então, já teria um custo de transição que não está estipulado qual seria esse custo de transição. Bom, outro ponto da mudança da PEC foi a regra de transição. E a regra de transição, para os servidores públicos, ela dividiu, na verdade, na data do ingresso de cada servidor. Então, o servidor que ingressou até dezembro de 2003 e que não migrou, a regra de transição para ele é o seguinte: olha, legal, você vai ter a aposentadoria integral, só que você vai ter que cumprir a idade mínima de 65 anos homem, 62 mulheres, 60 professor. Imediatamente ele já está subindo a idade, que não é nem regra de transição, já é uma imposição, né? Vamos combinar assim, já é uma imposição. O servidor que ingressou entre janeiro de 2004 e fevereiro de 2003, esse tem uma regra de transição. 2013. Esse tem uma regra de transição, que se aplicaria para aquele que está lá em cima também. Tá? Qual que é a regra de transição? Olha, imediatamente, depois da promulgação da reforma, o homem vai para 61, a mulher 56, e passa a crescer ano a ano. Aí tem um período aí de 12 anos, se não me engano, para o homem, e de 14 para a mulher, para atingir os 65, 62. E o benefício de aposentadoria vai ser um valor em função do quê? De uma média aritmética de todo o período contributivo, ou de 94 para cá, corrigido, né, esse cálculo da média, e vai acrescentando a cada ano a mais 2 pontos percentuais até o limite de 100%, um total de 40 anos de contribuição para você chegar ao benefício integral. Tá? Essa é a regra de transição. Aquele que ingressou depois da FUNPRESP, que é fevereiro de 2013, ou que migrou, esse vai estar limitado ao teto, né? Mas ele vai ter que observar aquele tempo de contribuição, a idade mínima, para ele ter aquele valor integral do teto. Tá? Ainda tem isso. O valor do teto não é garantido, não. Você ainda tem que cumprir todos os requisitos, que é o requisito de idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público e tempo de carreira. Tá? Então, essa é a regra de transição que está posta para o servidor. Bom, uma coisa importante do ponto de vista legal é a diferença do plano, viu, Sérgio? É assim, você tem o plano de contribuição definida e o plano de benefício definido. O plano de benefício definido é o que todo mundo conhece. Eu sou auditor, ganho 20 mil, então minha expectativa é me aposentar. Obrigado, Jorge. Eu ganho 20 mil, minha expectativa é me aposentar com 20 mil. Então eu entro hoje e sei qual é o meu benefício lá no futuro. Por isso chama benefício definido. Entra agora, meu benefício está definido desde já até o futuro. Bom, se o benefício é definido, a contribuição é indefinida. E é o que aconteceu. Da Constituição para cá, a contribuição só foi aumentando. Era 6, subiu para 11, entrou 14, e agora vai vir 14 e talvez chegue a 16. Então, para garantir o benefício definido, a contribuição ela é indefinida e normalmente ela é sempre crescente. Bom, o outro modelo, que é o da FUNPRESP, é o que a gente chama de contribuição definida. Eu entro hoje, eu sei qual é a minha contribuição lá no futuro, que é 8,5. O meu benefício é indefinido. Então, o benefício vai depender do quê? Da contribuição, da rentabilidade, da gestão. Então, é um modelo diferente. Aí vocês podem me perguntar, qual é o melhor? Depende. Tem vários planos de benefício definido bem geridos. O de benefício definido, ele tem uma situação que ele depende sempre da demografia, né? Eu tenho sempre que ter gente nova entrando para bancar aqueles que vão se aposentar. Se eu não tenho isso, dificilmente ele tem solvência, ele é sustentável. O plano de contribuição definido, ele depende só da pessoa. Ele é um plano individual. Por quê? Porque cada um só vai levar o que for o esforço dela durante esse tempo de contribuição. Tá? Então, o modelo da FUNPRESP é isso. Eu só vou pagar de benefício o que tiver na sua conta.
Ou seja, o plano, e se render abaixo do que eu em tese estou percorrendo, que é o 4%, eu só vou te pagar o que está na conta. Se render a mais, você ganhou. Tá? Então, por isso que o plano não tem déficit. O plano de contribuição definida ele nunca vai ter déficit. Eu só vou pagar o que está na conta. Que é diferente do que a gente escuta aí com esses planos problemáticos. Do Postais, da FUNCEF, da Petro, porque são planos de benefício definido. E lá você tem, às vezes, a gestão financeira é mal feita, o plano está mal estruturado, e aí déficit de 20 bi, déficit de 10 bi, déficit de 5 bi. E aí como é que saneia? Aumentando a contribuição. O Correio aqui, os funcionários do Correio vão ter que pagar, além do que já contribui, mais 30%. Tá? Porque é um plano nesse modelo de benefício definido. Bom, e aí tem diferenças. As diferenças BD e CD, elas não estão restritas ao modelo do plano, mas dizem respeito ao regime financeiro, administração, que é pública. Então, por exemplo, nós temos um regime próprio, que a administração é pública. Só que eu não conheço a gestão, quem faz a governança. Na verdade, nem existe. Né? Em alguns você conhece, aqui eu não conheço. Qual que é o orçamento? Porque em tese é um regime que custa. Então, o pessoal da área de recursos humanos normalmente é quem administra o regime próprio dos servidores. Ele é que concede a previdência, ele que encaminha para a perícia médica. Então, tem uma gestão que precisa ser feita. O regime próprio é público, então está no caixa único. O regime complementar, ele é apartado. Então, o orçamento da FUNPRESP não passa pelo orçamento público. Ele é retirado das contribuições do servidor e do órgão dele. As contas no regime próprio são coletivas, na FUNPRESP individual. A governança, eu não conheço a governança do regime próprio, eu conheço do regime complementar. O resultado pode ser deficitário, na FUNPRESP não tem déficit nem superávit. É o que tem na conta. O regime tributário, se é um plano BD, normalmente é progressivo. Então, quanto mais se recebe de aposentadoria, mais é taxado. O regime complementar tem a possibilidade do que a gente chama de regressivo. A alíquota pode chegar a 10%. Também é um diferencial. Não existe um regime disciplinar no regime próprio. Aqui tem. Aqui é o CPF do dirigente. Multa de até 2 milhões, inabilitação de 10 anos. Então, tem uma fiscalização mais severa. As taxas eu não conheço. Enfim, então, quando a gente olha essa comparação, eu tenho que olhar uma comparação mais completa. Pode passar. Bom, aqui o arcabouço legal. Então, a Previdência Complementar ela não surgiu com a FUNPRESP. Ela já existe há mais de 40 anos. Então, depois das emendas constitucionais, tem leis complementares, leis ordinárias, tem uma resolução do Conselho Monetário que dá os limites aonde pode, onde não pode investir. Então, já tem um bom arcabouço jurídico. Pode passar. Aqui outra situação importante, que distingue a previdência, né, do direito administrativo. Por quê? O servidor ele vai aderir a um contrato que já existe, que é o regulamento. Então lá estão as regras, quem pode ser, quais as contribuições, quais os benefícios, como é que ele sai, enfim. O patrocinador também tem obrigações perante a FUNPRESP. Recolher a contribuição descontada do servidor, recolher a contribuição paritária, dar acesso ao plano, oferecer o plano. Agora, esses contratos eles podem mudar unilateralmente? Não, não pode. Inclusive eles têm que ser aprovados lá no órgão que é a Previc. É um licenciamento. Qual foi a motivação de ter um teto? Antes da emenda constitucional número 20, me desculpe, mas era uma farra. Era assim, a Banco do Brasil, por exemplo, era 5 para 1. O banco pagava 5, o funcionário pagava 1. Então, o que se objetivou naquele momento era estabelecer uma regra de 1 para 1. E você tem razão que o artigo 202 diz que até. Eu trabalho nessa área tem 20 anos, nos momentos mais difíceis, empresas públicas, estatais, nunca foi descumprido o 1 para 1. Mas esse risco realmente ele existe. E ele é determinante para a capitalização, sim. Porque a capitalização depende da contribuição efetiva das duas partes. Se você me perguntasse hoje, esse risco é presente nos próximos 5 anos, eu diria que não. Eu acho que talvez para a nova Previdência, para os novos ingressantes,
ali sim está mais explícito, eu não sei como é que vai sair a reforma, mas ali está mais explícito essa ideia da possibilidade da contribuição paritária existir ou não. Tá? Bom, aqui, só para finalizar, então, o que eu quero mostrar aqui é que essa relação entre o servidor com a FUNPRESP, ela se dá nas bases do direito previdenciário, do regulamento, e essa relação do servidor com o seu órgão está na 8.112, que é como se fosse uma relação empregatícia. Então, todos os direitos decorrentes dessa relação estão estipulados lá. O que eu quero dizer? Alguns benefícios a FUNPRESP não vai cobrir. Eles vão estar cobertos pelo direito administrativo. Salário de maternidade, auxílio-doença, licença médica, todos eles estão cobertos na relação do direito administrativo. A FUNPRESP, a obrigação dela é a aposentadoria e pensões. Bom, então, a governança, a gente às vezes não vê, mas é um fator também importante. E olha que o Fundo de Pensão nos últimos anos tem passado por crise de governança. Está sendo bem suave. Então, a gente escuta assim, Greenfield, operação fundo perdido, ou seja, tem uma série de coisas acontecendo em fundo aí que está com falta de governança, né? Ou seja, falta de gestão. Então, é sempre uma coisa que a gente tem que olhar com bastante atenção. Como está desenhado, como é que funciona, quais os instrumentos, se é transparente, se não é. Então, desde o início a FUNPRESP, por ter essa natureza pública, a gente tem investido bastante na questão da governança. Hoje todos os diretores são participantes, são servidores públicos, então isso precisa ser olhado com atenção, exatamente porque isso pode interferir nas decisões, né, nas políticas que vão ser tomadas dentro da gestão do fundo. Nós estamos falando de um fundo que está prometendo entregar alguma coisa daqui a 30 anos. 30 anos a gente pensa assim, mas 30 anos é muito tempo. Bom, mas 30 anos se faz a partir de agora. Se eu tomo boas decisões hoje, eu já estou construindo daqui a 30 anos. Então, o servidor, o participante tem sempre que ficar atento. E para nós é um assunto muito caro. O servidor está sempre cobrando. Isso é importante, porque o modelo de participantes aqui, gente, é diferente do modelo de participante de um regime de repartição. No regime de repartição, o servidor ou o trabalhador que está no modelo PD diz assim, não, lá no futuro está garantido. Normalmente é assim que as pessoas pensam, é um benefício definido, então está garantido. Não tem nada garantido. Não tem nada garantido. Bom, o Rio de Janeiro estava garantido, não entregaram, não estão entregando. Minas Gerais, lá no meu estado, estava garantido, não pagaram o 13º de 2017. Então, e aí você fala assim, mas lá tem governança? Eu queria a governança do regime próprio de Minas Gerais. Se teve, deixou de cumprir o que prometeu. Então, o que eu estou querendo dizer? Que ao entrar num plano de previdência privado, de contribuição definida, aquele participante tem que estar acompanhando dia a dia o que está acontecendo no seu extrato, na sua conta, na gestão. É isso que vai ajudar lá no futuro, quando eu disse para o César aqui que vai juntar 2 milhões de reais. Pode passar. Bom, então tem 3 instâncias em síntese na governança. O Conselho Deliberativo, que é a instância superior, são 6 membros, 3 indicados pelos patrocinadores e 3 eleitos pelos participantes. Acabamos de passar por uma eleição. Esse conselho é responsável pelo quê? Aprova a política de investimento, aprova o estatuto, aprova o regulamento. Então, tudo passa, as decisões estratégicas, as diretrizes gerais passam pelo Conselho. Ele tem 2 comitês, um do Executivo e um do Legislativo, tem um auditor interno e agora vai ter um comitê de auditoria. O Conselho Fiscal são 4 membros, 2 indicados e 2 eleitos. Então, os indicados, inclusive, têm cadeira cativa. É o Tesouro Nacional e o TCU. Acho que a SOP até chegou a ter um assento lá, que foi o George. Então, o objetivo dele é o quê? É fiscalizar a gestão, controlar a gestão. E a diretoria, que cuida da gestão. Então, são 4 diretores, 5. A metade indicada pelo governo, existem regras para o perfil das pessoas, enfim, embora indicadas, elas têm que ser servidoras públicas também, ou pode ser simplesmente... Excelente pergunta. Como é que chama? Rafael. Então, assim, os melhores fundos de pensão, eles estabelecem essas regras mais rígidas. Por exemplo, a Previ, para você ser conselheiro da Previ, ou às vezes até diretor, primeiro tem que ser funcionário do banco, participante do plano e o mínimo de 10 anos.
O nosso ainda não exige isso. Nós, inclusive, propusemos para o Conselho uma mudança. Então, para ser conselheiro, para ser diretor e para ser membro aí na governança, teria que ser servidor público de cargo efetivo. Hoje todos são, mas não existe essa regra. Servidor público de cargo efetivo e no mínimo 3 anos de contribuição. Então, eu acredito nisso daí. Você pode dizer, mas tem conflito. Eu prefiro esse conflito do que o Eduardo Cunha indicar um conselheiro lá, estou indo no limite, tá? Indicar um conselheiro lá para dizer assim, não, vamos investir lá em uma usina que está rachando lá no norte, por exemplo. Tá? Então, sua pergunta é a chave. Hoje é a chave, inclusive, para combater o que aconteceu na Greenfield. Greenfield foi a antítese do que o Rafael perguntou ali. Onde deu problema no Greenfield, ninguém postagens. O presidente veio da Encol, não era dos Correios. Não colocou um tostão no plano. E ele estava lá a serviço do senador lá do Maranhão, vou dizer o nome. Então o que ele fez? Ele sacou dinheiro do fundo, entregou para outros. Foi exatamente o contrário da pergunta do que o Rafael fez aqui. Tá? Então o que nós estamos fazendo? Nós propusemos no ano passado essa mudança para, não é 10 anos, é 3 anos. Mas já é um passo no sentido de melhorar essa governança. Hoje a Funpresp, então, é uma fundação privada, isso é importante, viu, gente? Porque muita gente acha que é fundação pública, não é. Então o dinheiro que está na sua conta, Rafael, é seu. Se você falecer, se você aposentar, o dinheiro vai converter no seu benefício ou do seu beneficiário. Não é, a União não pode ir lá e simplesmente passar a mão no seu dinheiro, agora entrou no seu CPF. Então nós já temos servidores que estão saindo do serviço público, ou estão indo para outras carreiras. Eu tenho que pagar o que está na conta. Já aconteceu lá de um professor falecer, não tinha dependente, o juiz lá no formal de partilha, ele tinha acho que 50 mil, o juiz decidiu, olha, entregue para o beneficiário, tivemos que entregar os 50 mil para a mãe dele. Ou seja, é o direito da propriedade individual de cada participante. Tá? Por isso que a gente tem que reforçar que é uma fundação privada. Tá? Ou seja, não há possibilidade do Estado ir lá e simplesmente sacar, porque hoje tem 1,5 bi, certo? Daqui a 5 anos vai ter 10 bi. Ó, a tentação é grande, vocês trabalham aqui no orçamento, estou falando isso, mas onde tem dinheiro eu passo lá e raspo. Aqui não, aqui é um dinheiro que eles estão, o 1,5 bi estão nas contas individuais de 74 mil pessoas. Esse ano nós vamos ter que criar um comitê de auditoria. Tá? A gente é fiscalizado pelo patrocinador. A gente pode ser fiscalizado pelo Ministério Público. A gente é fiscalizado pela CGU e agora vamos ser fiscalizados pelo TCU também. E internamente, o que a gente tem? Tem uma gerência de conformidade, uma auditoria interna, obrigatoriamente todo ano uma auditoria independente, auditoria atuarial a gente faz de tempo em tempo, e tem o Conselho Fiscal. Tá? Então isso também é gestão e governança. Pode passar. Pode. Bom, aquilo que eu falei, ó, nosso site tem uma área lá que só a gente chama de transparência. Então tudo que eu estou falando estão lá os documentos disponíveis. Diário passado, salário dos funcionários, orçamento, todos os contratos, todas as licitações. Então nós criamos uma área lá só para compartilhar as atas das reuniões. Então todas as decisões estão sendo tomadas na diretoria, nos comitês e nos conselhos, estão sempre disponíveis para os participantes. Então, o Conselho Monetário, ele de tempos em tempos, ele define aonde o fundo de pensão pode investir. Por quê? Porque o fundo de pensão, nós estamos falando de quase R$1 trilhão que estão nesses fundos de pensão. Então, ele é importante, é um investidor que pode interferir na poupança privada nacional. Então, ele vai definir aonde pode ser investido esses recursos capitalizados. Então, ele estipula lá 6 segmentos: renda fixa, imóveis, que não pode mais, consignado, ações no exterior. A partir disso, cada entidade, observando o perfil do seu plano, então, por exemplo, nosso plano é um plano muito novo. Tem 74 mil contribuintes, só tem 32 benefícios. A empresa já paga benefício de pensão e de invalidez. Esses 32 servidores. Então, eu tenho, minha população é nova, né? A idade média é de 33 anos. Então, eu tenho mais apetite para ter um portfólio mais diversificado, que é diferente da Previ. Ela tem lá 80 mil aposentados. O que significa?
todo mês ela tem que ter 9 bilhões para pagar os aposentados. Então, o apetite dela para o investimento de mais longo prazo é menor do que o da FUNPRESP. Então, em função da regra e do perfil de cada plano, eu monto a estratégia de investimento, que a gente chama de política de investimento. E a nossa política está no site também, então lá está definido os limites em que eu posso investir. Hoje, a Zinove está aqui, ó. Está meio pequeno, mas se vocês quiserem pode pesquisar no site. Hoje, o meu objetivo é ter 93% em renda fixa, 5% em renda variável, 2% no exterior. Na verdade, eu tenho 96% em renda fixa, título público, 3% em renda variável e perto de 1% em empréstimo ao participante. Ainda sobre investimentos, seria possível, vocês pensam, em criar perfis de investimentos de acordo com a pessoa selecionar, se ela quer mais agressivo, mais conservador, enfim, perfil de investimento de acordo com o participante? É isso que eu queria saber. Como é que se chama? Lívia. Lívia, esse ano nós vamos criar. Então nós vamos criar 4 perfis. Não em função do que a gente chama de estilo de vida, né? Agressivo, conservador, moderado, mas em função da idade. A gente estudou lá, então assim, por exemplo, eu tenho 50, quando eu tinha 30 eu era solteiro, não tinha filho, não era casado. Eu tenho gêmeos, então meu perfil de risco é totalmente diferente de quando eu tinha 30. Então, o que a gente estudou é que a gente chama de ciclo de vida. Então nós vamos dar essa opção para os servidores, uma vez por ano ele poder escolher. Tá? São 4 perfis, então vai ter um perfil que em tese vai ser bem conservador, talvez quase tudo título público, e outro, talvez um pouco, até 35% mais arriscado. O que normalmente a gente pesquisou e entendeu que o jovem ele tem um apetite maior para risco. Né? Aquele que está no meio da idade, ou está perto de se aposentar, o apetite dele ele pode até ter. Mas ele vai fazer essa escolha, inclusive é uma escolha que ele vai ter que registrar aquela escolha. E nós vamos guardar aquela escolha, porque lá no futuro ele... O que pode acontecer? Então, eu e o César aqui na mesma carreira, na mesma idade, o pai dele ensinou para ele, ó, meu filho, você tem que investir seu dinheiro no bingo, lá no cassino. O meu me ensinou, desculpa a brincadeira, me ensinou que eu tenho que guardar dinheiro no colchão. Apesar de estar na mesma carreira, no mesmo estágio de vida, nós temos perfis, né, de investimento e de risco distinto. Só que lá no futuro, suponha que o FUNPRESP deu super certo, a aposentadoria dele vai ser 40 mil, a minha vai ser 20. Por quê? Pelas escolhas que eu fiz. Quem não quiser escolher livre também vai poder. Aí vai cair na regra que a gente chama regra padrão, que é de acordo com a idade. E ela vai evoluir. Então, 1º de janeiro de 2020 já vai ter essa escolha para o participante. Bom, aqui é o nosso portfólio. Então, tem a parte que é a carteira de preservação, que é a carteira própria, e a carteira performance, que é dos gestores externos. Está vendo que o perfil é bem diferente? O nosso está mais concentrado ali, ó, aquele lá de cima, mais em título público longo, que é o que a gente compra e mantém na carteira. Os bancos, eles têm uma estratégia mais agressiva, eles estão marcados a mercado, estão rodando a carteira, estão procurando oportunidades. Tá? A gente quer isso, é um pedacinho. Agora, por que a gente criou a carteira própria? Porque nós já teve situação lá que o servidor falou assim, por que você não entrega tudo para a XP? Podemos também, mas a XP em algum momento ela vai ter uma trajetória de perder dinheiro. Então a gente criou a carteira própria um pouco para amortizar os efeitos da oscilação de mercado que normalmente acontece. Né? A gente tem clareza que o mercado, às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona. Então a nossa carteira própria é um pouco para proteger aquilo que o Hernani perguntou, quando a cota fica caindo. Ó, eu não posso ficar aqui durante 3, 4 meses a cota negativa. O participante vai, o que está acontecendo aí? Né? E eu tenho uma conta aqui também, não quero ver minha conta negativa durante muito tempo. Bom, o empréstimo. Então, o empréstimo, ele é lastreado em quem é participante. Hoje tem uma carência mínima de 12 meses, 12 contribuições. O mínimo é 7 mil, é consignado em folha, e você pode pegar um mínimo, que é 7 mil, e o máximo é 4 vezes o seu salário. Então, se eu tenho 10 mil, eu posso pegar 10 mil. Se eu tenho, nós já emprestamos lá 60 mil. Se você tem 100 mil, quer pegar 60 mil, você pode. Tá? E as taxas são em função do prazo. Então, a gente tem taxa lá de 0,8, que é bastante competitivo.
O banco, por exemplo, o banco mínimo aí, o Banco do Brasil 1,6. O Bradesco 1,5. Né? E a gente tem hoje quase 700 contratos. A gente está pensando em criar agora uma outra modalidade, talvez com um juros um pouquinho maior, para quem está entrando, por exemplo, sem prazo, sem carência, e aí como se fosse um microcrédito ali até 6 mil, por exemplo. Tá? Então, e essa carteira, além de ser um investimento, também é um benefício para o participante. Ele pode ter uma dívida, enfim, cuidar lá do que ele está querendo, se é uma viagem, um carro, ou pagar uma dívida, ele pode acessar lastreado na sua reserva. O dinheiro é dele, só que é um dinheiro de longo prazo. Né? Então ele não vai mexer naquela reserva, mas no curto prazo ele pode ter uma emergência, e aí ele aciona o empréstimo lastreado na sua própria reserva. Bom, aqui é o resultado. Então o resultado no ano, acumulado em 6 anos, 96%. Lembrando que a Funpresp ela não garante a rentabilidade, mas o objetivo da rentabilidade lá é o IPCA mais 4. Tá? Pode passar. Aqui é o controle que a gente faz dos fundos. Acho que foi você que perguntou. Então nós temos esses 5 fundos e a gente estipula um regulamento. Esse regulamento são fundos exclusivos da Funpresp, tem 2 só que são abertos. Está lá no site da CVM também, quem quiser conhecer o que o fundo está fazendo. Então, o fundo obedece a política de investimento da Funpresp, obedece o regulamento registrado na CVM e a gente tem a custódia que acompanha o que ele está fazendo. Tá? Então, esse aqui é o desempenho. Nós, por exemplo, tínhamos no início 5 e o Itaú, por exemplo, foi o pior em performance. Nós mandamos o Itaú para o final da fila, e agora talvez entre o Bradesco. Por quê? Tem regra que incentiva a competição entre eles. Tá? Que leva em conta o desempenho e o risco nos últimos 2 anos e nos últimos 6 meses. Pode passar. Aqui é o controle de risco, que ele tinha perguntado. Então, a gente faz o acompanhamento do risco também diário e mensal. Ou seja, a política estabelece um limite, que é até 3% de variação do preço daquele ativo. Passou, ele tem que desfazer do ativo e ir para um ativo mais conservador. Bom, e o que o plano oferece? Bom, primeiro o plano da Funpresp pode ser para qualquer servidor que esteja trabalhando. Seja ele do regime anterior, do novo regime. Para aposentado não pode, mas quem está trabalhando já pode ser participante. Então ali está separado. Ó. Antes de 4 de fevereiro, são os servidores que estão no regime antigo, aqueles que migraram ou não migraram, e os novos servidores que estão já no novo regime, limitados ao teto, que podem ou não aderir ao Funpresp. Bom, e aí a Funpresp classifica o seu participante de 2 formas: ativo normal ou ativo alternativo. O ativo normal é aquela situação em que eu, por exemplo, entrei no novo regime depois de fevereiro de 2013, estou limitado ao teto, e se eu aderir, eu, de forma facultativa, eu vou ter a paridade contributiva do órgão. Então, nessa situação, eu sou classificado como ativo normal. Quem migrar e aderir ao Funpresp vai ser classificado como ativo normal, porque vai ter a paridade. Ou então ativo alternativo. Ativo alternativo é aquela situação em que, por exemplo, eu entrei depois de fevereiro, ganho abaixo do teto, posso ser alternativo. Ao invés de fazer um PGBL de R$100 no Banco do Brasil, faço uma alternativa aqui que só eu estou pagando. Ou então eu migrei de regime e decidi, nesse caso eu não migrei e aderi ao Funpresp, e posso aderir como alternativa. Tá? Ou seja, nesse caso não tem a paridade contributiva. Isso é importante, vou mostrar porque tem reflexo no que se tem ou não de direitos. Então, o que ele paga, ali vai dar o quê? 8,5 mais 8,5, 17%, 100%. 75% da parte dele, do patrocinador, vai para a conta individual dele, tá? Que é a reserva dele. 17%, 18% vai para uma conta coletiva, que é a obrigação que está na lei da Funpresp. Para quê? Para custear invalidez, pensão por morte, longevidade, e tem um benefício lá que é dado para as carreiras que têm, para os servidores que têm uma condição diferente, que são as mulheres, são os policiais e os professores. Porque o tempo de contribuição exigida desses servidores é diferente em função daquela situação de cada servidor. Então nós estamos falando que o homem normalmente é 35, a mulher é 30. O policial
acho que é 25, né? Se não me engano é 25 e 30. E nós temos o professor, por exemplo, lá do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, que pode ser 25. Então, o tempo de contribuição dele faz diferença no regime capitalizado. Por quê? Vamos pegar o exemplo do policial, que é 30 anos. Bom, ele vai contribuir com 30 anos, ele vai contribuir menos 5 anos, né, que é a média geral. Ele vai receber esses 5 anos a mais, né? E ele pode ser que viva mais, por exemplo. Então, tem um efeito na capitalização importante. Então, todo ano, o atuário recalcula esse fundo coletivo. Ele, inclusive, era 23%, caiu para 18%. Ele tem ali, se alguém perguntar, Ricardo, tem risco nesse fundo coletivo? Tem. Por quê? Porque se, por exemplo, ali tem alguns pressupostos de invalidez, de morte, então ele usa uma tábua, né, de invalidez, uma tábua de mortalidade. Então, por exemplo, todo ano se supõe que vão morrer 10, tá? na conta atuarial dele. Bom, se morreu 15, a conta não fechou, certo? Significa que tem uma diferença. Bom, se estipulou 10, morreu 1, significa que teve um excesso naquela provisão. Então, todo ano ele recalcula aquele fundo ali em função dos riscos envolvidos na gestão do plano. Tá? Então, e o PGA, que é a taxa de carregamento, que vou mostrar, ele é decrescente em função do prazo. E ele pode ou não contratar um seguro também. Nós temos os consultores que podem oferecer um seguro, por exemplo, para quem quer migrar e aderir ao FUNPRESP, a primeira coisa que eu recomendo é contratar um seguro de invalidez, porque na invalidez tem uma carência de 12 meses. Então, imediatamente você calcula lá um valor de capital, 1 milhão, e em função da sua idade, vai te dar um prêmio que você vai ter que pagar todo mês. Tá? Depois dos 12 meses, pode ser que você decida não contribuir mais para aquele seguro de invalidez. Para quem não vale a pena migrar e aderir? Primeiro dizer que a gente não recomenda migrar. É uma decisão muito individual que cada um tem que tomar, às vezes até em família, né? Às vezes tem servidor casado com servidor e vice-versa. Então, objetivamente, eu diria que quem entrou depois de 2004 tem que estudar, talvez com grande probabilidade ou propensão a migrar. Tá? Quem tem 5 anos, por exemplo, que entrou 5 anos antes do FUNPRESP, esse teria uma propensão maior. Quem está no meio da carreira, eu estou no meio da minha carreira. Quando eu entrei com esse negócio de FUNPRESP, sendo presidente, a minha ideia era não migrar. Pelas regras lá do regime próprio, era não migrar. Então, a partir do momento que apareceu o aumento da alíquota de 14% e já a discussão da reforma, eu comecei a fazer a conta. E qual que é a conta? Eu vou ter que combinar o que eu tenho do teto, mais o benefício especial e mais o tempo que eu ainda tenho para acumular. O meu objetivo é o seguinte, meu objetivo é manter o meu padrão de vida na aposentadoria com o meu salário lá de auditor, certo? Então, meu salário de auditor, sei lá, hoje é 27. Então, eu quero estar perto ali, 26, 25, para manter o que a gente chama de reposição. Porque eu não quero cair o padrão de vida eu e da minha família. Então, eu tenho que fazer uma combinação, que é o quê? Somar o meu teto, o teto do regime próprio, mais o benefício especial e quanto eu vou conseguir acumular na previdência complementar. E aí eu estou fazendo várias suposições de quanto vai render, né? Se eu vou ter, alguém perguntou, vai ter a paridade contributiva, essa idade mínima pode aumentar, que vai ter o gatilho. Então, respondendo bem o objetivo, quem está no início da carreira deve migrar, ou estudar a possibilidade de migrar e aderir. Quem está no meio da carreira, aí tem que fazer conta, tá? E no meio da carreira eu estou falando assim, no mínimo 10 anos para se aposentar. Quem está nos 10 anos já perto de aposentar, esse talvez eu recomendasse não migrar. Por quê? Porque ele não vai ter tempo para acumular. Por exemplo, eu tenho muito tempo de serviço privado. Então, o serviço privado do INSS não entra no cômputo do cálculo do benefício especial. Ah, não, eu saí da universidade, já entrei na carreira pública e depois eu fui mudando para as carreiras dos salários maiores. Talvez esse já tivesse, talvez mesmo dentro dos 10 anos, devesse fazer conta para saber se vale ou não a pena. Com o objetivo de olhar sempre a relação entre o meu salário e o quanto eu vou me aposentar. Esse é o foco.
A partir disso, você faz alguns exercícios, faz conta. Então, por exemplo, agora a alíquota vai para 16,79. É muito forte o aumento. Se vai sair isso com a reforma, ontem mesmo vários ministros do Supremo já disseram, é confiscatório, né? Talvez não seja 17, 16 seja 15, 14, mesmo assim fazer conta. Eu estou dizendo aqui que pode render 4, vou calcular rendendo 3. Então você faz um exercício, tem vários simuladores aqui na FUNPRESP, o próprio CIGEP oferece. Então a escolha, se eu pudesse dividir nesses 3 grupos. Então há pouco tempo no serviço público, estão no meio da carreira, os que estão perto de se aposentar.